tarde, Margarete, boa tarde, Sâmara, boa tarde a todas e a todos presentes. Começo agradecendo o convite em participar dessa conversa conosco nesta tarde, né? Eu sou um homem pardo, cabelos lisos, curtos, uso óculos de armação preta, estou trajando uma camisa azul clarinha, quase branca. E como fundo aparece uma parede branca e um quadro da imagem do coração de Jesus à minha esquerda. Isso. Como a professora Margarete falou, sou professor, né, professor de formação em matemática, só que a alfabetização, ela sempre esteve presente em minha vida e sempre me encantou, né? E aí eu tento unir a matemática, a alfabetização, e depois entra na minha vida a gestão escolar, quando eu passo a fazer formação para professores e, na sequência, assumir a formação pedagógica e, posteriormente, a gestão de uma secretaria de educação. Hoje, a nossa conversa, ela parte do tema educação para a equidade com base em evidências. Eu acho que a gente já pode, Margarete, começar a projeção. Educação para a equidade com base em evidências. E puxando a nossa conversa, o tema equidade, ele está bem em foco nesse momento, justamente pelo olhar, pela necessidade de um olhar mais direcionado sobre todos os alunos, mas sobre cada um. Então, ao longo de nossa conversa, nós vamos falar muito sobre esse todo e esse cada um, né? E eu explico já o porquê. Nós podemos ir para o seguinte, que aí onde eu apresento nossa conversa hoje, ela vai abordar a necessidade de um olhar bem cuidadoso e humanizado sobre cada criança, né? Compreendendo sempre cada criança como, e aí criança, eu estendo adolescente, como um sujeito que aprende e que está sempre em desenvolvimento, né? Porém, esses estudantes hoje vivem um cenário da cultura digital, e isso tem interferido nas relações. O digital, o virtual, tem interferido muito nas relações estabelecidas entre as pessoas, nas relações estabelecidas com as famílias, entre os próprios estudantes, entre os estudantes e a escola, né? O título Educação para a Equidade, ele, com base em evidências, nos convida a olhar cada estudante. E esse cada um é dentro das suas especificidades. E a partir daí a gente vai falar também um pouco sobre ensino personalizado. Porque dentro de suas especificidades, cada estudante vai apresentar suas potencialidades. Então, perpassa também pelo entendimento de que a alfabetização é uma etapa essencial na vida do estudante, pensando sempre que até os 7 anos a criança precisa aprender a ler e depois ela precisa ler para aprender. E que esse processo, existe sempre essa discussão, isso começa no ensino fundamental, isso começa na educação infantil, e ele começa o quanto antes, porque a alfabetização, ela se constrói a partir de habilidades anteriores a ela, que a literatura vem chamar de habilidades preditoras, né? Então, a gente sabe perfeitamente que quanto mais capital cultural a criança possui, mais facilidade de aprender ela vai ter na escola. E esse capital cultural vai sendo construído a partir de suas vivências. Veja que uma criança que ela é imersa
em um mundo letrado, automaticamente ela vai possuir mais facilidade na alfabetização. Uma criança que faz parte de um ambiente em que se tem contato com livros, em que convive com pessoas que conversam, que questionam, que explicam as coisas, enfim, isso vai contribuir para que ela construa isso, que se chama de capital cultural, o que vai facilitar o seu processo de aprendizagem ao longo da vida, e com a alfabetização não é diferente. Mas eu gostaria, pode passar, Margareth, para a seguinte. Tá. Nossa conversa é sobre, a princípio, educação humanizada em tempos digitais, educação para a equidade com base em evidências, alfabetização, habilidades preditoras da alfabetização e a gestão da sala de aula com um olhar sobre esses eixos de gestão pedagógica, de formação e planejamento, de avaliação e monitoramento, de material didático. Se sobrar um tempinho, a gente conversa ainda sobre a matemática nos anos iniciais. Caso não tenha tempo, fica para outra oportunidade. Tanto que eu nem coloquei na pauta, porque suspeito que não dará tempo a gente chegar ao tema, mas já fica no gancho para uma próxima oportunidade. Podemos seguir. Pode passar para o próximo. Tem alguém com o microfone ligado com a criança chorando. Eu estou tentando identificar para desligar. Não, na verdade, foi aqui em casa, meu filho, lá na sala. Eu estou trancado aqui no quarto, mas não teve jeito. Sem problema, professor. Tá. E eu começo falando do meu lugar de fala, né? Eu gosto muito de me situar onde eu estou nesse processo. Então, eu venho aí da sala de aula, no momento estou em uma escola, acompanhando uma escola em tempo integral, que foi inaugurada ano passado, com vários desafios, escola com adolescentes, aparece aí nessa foto acima, à direita, com um grupo de alunos, mais abaixo, e a gente vai precisar dessa foto do cantinho inferior direito também, para falar sobre escuta e para falar sobre avaliação individual e ensino personalizado. Aí eu estou fazendo uma avaliação de leitura com esses estudantes, enquanto eu avalio um, outro já aguarda, né? Mas não apenas avaliação de leitura e escrita, existe também a conversa, né? Para entender o contexto social em que cada estudante está inserido. Abaixo aí, ao lado, nessa outra foto pequenininha, eu estou num grupo de estudo e de pesquisa, porque o professor, ele carece de estar sempre, constantemente em formação, também aí com o grupo da Bem Comum, quanto a gente se organizava no processo de consultoria Rio Grande do Norte, né? E faço parte da rede da Fundação Lema, que sempre investe em educação, e eu me sinto muito bem acolhido nessa rede, e acho que ela tem me feito crescer. Então, a questão da convivência, por que eu trago isso? Porque quando se nós ficarmos apenas no nosso trabalho, na escola, na sala de aula, na secretaria, sem uma conexão com outros grupos, nós corremos o risco de nos fragilizarmos, tanto na nossa prática como enquanto pessoa, né? A interação entre sujeitos, conforme afirma Vygotsky, e a interação entre sujeito e objeto, conforme afirma Piaget, nos faz crescer, né? Nos faz crescer enquanto aprendizado e também nos faz crescer enquanto pessoas. Podemos passar para o próximo. Depois de me situar aqui no lugar de fala.
Educação humanizada em tempos digitais. E aí, quando a gente começa a pensar as nossas crianças hoje, enquanto ia para a escola, eu tenho uma filha de 5 anos, que está nesse processo inicial de alfabetização, e conversando sobre o celular, sobre o aparelho celular. E eu dizia da diferença do meu tempo com a idade dela, e dizia das oportunidades e das possibilidades de hoje. No entanto, agora eu trago essa reflexão, que inclusive fazia também semana passada com outro grupo de professores, são professores de matemática. Nessa era digital, as crianças, os adolescentes, eles têm contato com muitas informações ao mesmo tempo. E a pandemia deixou claro que informações não representam conhecimento. E o desafio da escola, um dos desafios da escola atual, é transformar essas informações em conhecimento. No entanto, nós recebemos nas salas de aula turmas de 15 a 30, 35 alunos, dependendo da faixa etária, que vem de um mundo digital, e embora, mesmo que não saibam fazer o uso correto dessas tecnologias, ou que não tenham acesso a tantas tecnologias, mas hoje, no mínimo, toda família possui um aparelho celular, né? No mínimo, toda família possui um aparelho de TV. Enquanto nós aguardávamos, quem gostava de um desenho animado, de um filme, tinha que aguardar aquele horário até o dia seguinte para ter acesso novamente àquele filme, aquele desenho, aquele programa, enquanto que hoje, através dos aparelhos digitais, a criança escolhe quantos episódios ela quer assistir, o momento em que ela quer, elas nem têm a paciência de esperar que um desenho, ou que um filme, ou que uma música toque por inteiro, e já vão passando, o TikTok é uma prova disso. Então, o mundo é muito acelerado. O mundo é muito acelerado. E tudo isso tem acelerado também o pensamento das crianças. Então, não apenas nós adultos, mas muitas crianças enfrentam esse problema do pensamento acelerado. Nós, enquanto adultos, passamos o dia no trabalho, mas também dividindo nossa atenção com as telas, e isso faz com que haja uma grande demanda de carga cognitiva, que nos leva a um cansaço, que nos leva a uma exaustão, e com as crianças não é diferente. Então, são essas crianças que têm tudo muito rápido, que não sabem esperar, que chegam à escola ainda com agravante, que são os valores familiares, que são bem, a cada ano eles vão se modificando. Isso é uma preocupação para todos nós, porque muitos dos valores não se modificam para melhor. Hoje existe também, em todo esse contexto, para aumentar os desafios de todo esse contexto, ainda tem a questão da confusão entre o que é transtorno, o que são dificuldades de aprendizagem, né? O que é falta de limite. E isso, se para nós educadores é difícil de mapear, de separar alho de bugalho, imagine então para as famílias que não possuem a formação. Então, outro desafio, compreender e fazer com que as famílias também compreendam qual a diferença entre uma dificuldade e um transtorno, né? Porque as dificuldades, elas são transitórias, elas podem ser superadas. Os transtornos, eles são permanentes.
diante desses transtornos, como se comporta cada criança, como, como ela aprende, quais são suas potencialidades, e dentro das dificuldades, quais são as estratégias para que essas crianças avancem a partir daquele ponto em que elas se encontram. Então, eu levantei aqui vários questionamentos sobre o cenário atual da educação. E uma educação humanizada, ela precisa contemplar todas essas realidades, ela precisa partir para a escuta, ela precisa partir também para o acolhimento, principalmente o acolhimento. Vivenciei esses dias uma experiência na escola, aliás, esses dias não, há 3 meses atrás, em que uma aluna adolescente cochilando na sala. E quando eu chamo para conversar, eu tenho muito essa prática da escuta, que eu fiz questão de mostrar ali na foto, ela relatou o motivo. Ela estava sofrendo assédio por parte do padrasto, e ela tinha medo de dormir e ser abusada. Então, quantas dessas situações? Então, por que a criança aprende? Por que a criança não aprende? Quem apresenta dificuldade? Quais são as dificuldades? Então, em uma sala de aula, uma tarefa inicial, independente da série, é ir mapeando, aos poucos, o perfil de cada criança. Porque para oferecer algo, eu preciso saber a quem eu estou oferecendo. E nem adianta dizermos, não sou psicólogo, os problemas são familiares. Sim, problemas familiares existem e vão existir cada vez mais. E o desafio é driblar esses problemas. Mas e aí? Se eu não conheço o aluno, se eu não conheço a sua realidade, provavelmente eu posso cometer o erro de julgamentos equivocados, que na verdade fragilizaria o processo. Então, essa escuta, esse mapeamento de quem são nossos alunos, isso faz uma diferença tremenda no processo de aprendizagem. Porque uma vez conhecendo o perfil de cada um, e aí agora eu retomo o todos, mas eu retomo cada um. Porque são sujeitos coletivos enquanto turma, mas são sujeitos individuais enquanto pessoa. E cada um traz consigo uma carga genética, uma carga comportamental, uma carga de vivências, e tudo isso vai interferir no processo de ensino-aprendizagem. Além do mais, como fazer com que a sala de aula seja atrativa diante de um mundo digital. Né? Hoje, e agora, eu já aproveito para puxar outro gancho aqui, em relação ao tempo. As aulas, se elas não seguirem uma rotina que limite os tempos pedagógicos, nós corremos o risco de ficarmos sozinhos no processo, né? Porque imagine, pensamento acelerado, imagine as crianças acostumadas com tudo muito rápido, as crianças, muitas delas acostumadas à falta de limite em casa, e como processar tudo isso na sala de aula. Então, uma rotina pedagógica que delimite muito bem os tempos, ela se faz extremamente necessária. E mais, isso para quem? Isso para a educação infantil, isso para os anos iniciais, isso para os anos finais, porque a aula ela não pode seguir do início ao fim na mesma toada.
E os estudantes precisam também saber disso, porque isso contribui para contribuir na disciplina da sala, na gestão de sala. Quando as crianças, elas sabem os tempos, quando existe uma rotina pré-estabelecida, combinada, exposta do conhecimento de todos, e que eles começam a fugir da dinâmica, o professor consegue trazê-los de volta. Ultimamente, nas minhas falas, eu tenho sempre dito, o óbvio precisa ser dito. Porque muitas coisas, elas estão claras na nossa cabeça, e na cabeça das crianças, e na cabeça das famílias, né? Nós sabemos, nós pensamos, nós estudamos, nós planejamos, e ainda o que a gente sabe é muito pouco. Imagine as famílias na estrutura que nós recebemos na escola pública. Então, a gente passaria uma tarde só falando sobre esses desafios, né? Mas aí vamos para uma educação com equidade com base em evidências. Aqui eu peguei um recorte aleatório dos percentuais dos níveis de influência leitora por indicadores socioeconômicos. E veja só, quando eu pego essa primeira turma, que é a primeira linha, né, nós vamos perceber 34% pré-leitor, 51% leitor iniciante, 15% leitor fluente. A média dessa turma, ela é bem mais animadora em relação à última, né, em relação à última linha, em que aparece 71% pré-leitor e 29% leitor iniciante. Então, quando eu falo de sala, a primeira coluna, a primeira linha, aliás, ela é mais animadora. Mas, quando eu vou para a última, preocupante. Só que quando eu falo em pessoas, aí eu vou perceber que 34% representa um número grande. E se representasse um aluno? Também faria diferença. Porque a média, a matemática, às vezes, ela é fria. A média, ela soma tudo e divide pela quantidade. Mas eu posso ter uma média 5, enquanto um aluno é 10 e o outro é 1. Eu teria a média 5,5, né? 10 mais 1, 11, dividido por 2 alunos, daria uma média 5,5. Essa média, ela contemplaria a realidade? Então, quando nós tratamos em evidência, quando nós pensamos em uma educação com base em evidências, nós precisamos ver o resultado da turma, os maiores acertos, os maiores erros, as maiores fragilidades, e aqui eu não me refiro apenas ao processo de alfabetização. Aqui eu me refiro à aprendizagem como um todo. Mas também nós precisamos pensar na linha da equidade em cada estudante. E na linha da equidade, cada estudante... pode passar, professora Margarete, eu estou falando de uma lâmina que está a seguinte. Tá, é dessa aí que eu estou falando. Quando eu penso na linha da equidade, esses 15% da primeira linha, que são leitores fluentes, eles precisam de um atendimento diferenciado desses 34% que são pré-leitores. Como fazer isso em uma sala heterogênea? Tá. Se eu preparo a minha aula pensando somente nos 34%, eu estou nivelando por baixo. Se eu preparo a minha aula pensando apenas nos 15%, eu estou nivelando por cima. E uma saída, porque não adianta só apresentar problemas, né? A gente tem que começar a pensar saídas. É praticar o planejamento e o desenvolvimento de práticas que contemplem o baixo piso e o alto teto. O que seria o baixo piso? Considerando os estudantes
com mais dificuldade, para que eles avancem. O autoteto, considerando os alunos que estão avançados, para que avancem ainda mais, para não nivelar nem por cima, nem por baixo, e nem deixar ninguém excluído. Já uma dica como fazermos isso. Esses dias, numa formação, com professores de matemática, uma professora colocou que a grande fragilidade da educação foi acabar com a reprovação, reduzir a reprovação. E eu perguntei por quê. E ela colocou que os alunos não têm a preocupação de ser aprovado ou não. E a minha pergunta... Professor, o senhor ficou sem aula. Pronto, desculpa, eu passei o cursor sem querer. Tá. O que você faria, professora, com esses alunos, com 5 alunos que estão com baixo desempenho em sua sala? Reprovaria? Isso seria a saída? E no ano seguinte, que tratamento esses alunos vão receber? Porque se eles chegaram nessa série sem o devido preparo, eles chegaram ao final do ano sem o devido preparo, forem reprovados, no ano seguinte eles não tiverem um olhar diferenciado sobre eles, continuarão sendo reprovados, até que desistam. Então não é a reprovação a saída. A saída é buscar estratégias para que ele evolua dentro daquele ano letivo. Tá? E há atividades e há providências que são tomadas a nível de sala de aula, há providências que são tomadas a nível de escola, e há providências que são tomadas a nível de secretaria, que é de município, e ainda há providências que é tomada a partir de parcerias, porque tem situações que são alheias à escola, que nós precisamos do fortalecimento de parcerias. Mas aí agora fazer um exercíciozinho rápido. Eu me imagino aqui, como professor, numa turma de alfabetização, com esse resultado da primeira turma, que talvez ele seja mais difícil de trabalhar do que o da última turma. Porque aí nós apresentamos 3 níveis diferentes de aprendizagem. E dentro desses níveis ainda virão os subníveis. Né? Como iniciar uma atividade que ela vá de baixo piso a alto teto? Então, se eu começo com a exploração de um texto, que contempla a todos pela questão da compreensão, pela questão da compreensão, da exploração. Na sequência, e aí a leitura e a escrita desse texto vai envolver principalmente esses 15%. Na sequência, nós viríamos com quebrar esse texto em frases. Essas frases serem quebradas em palavras. As palavras em sílabas. As sílabas em letras. E depois faz o caminho inverso. Porque para que o aluno leia, ele precisa conhecer as letras. Ele precisa desenvolver a consciência fonológica, ele precisa entender que as letras, tipo, se eu estou falando da letra B, ela possui o nome da letra, ela possui o som da letra, ela possui a escrita da letra. Então, esse tripé que vai dar sustentação. Bom, e que essa letra, quando ela junta com outra, ela vai formar sílaba, que essa sílaba, quando junta com outras, ela vai formar palavras, que as palavras, juntas com outras, vão formar frases, que as frases vão formar textos. Então, esse trabalho de ir e vir, com intencionalidade pedagógica. Todo o nosso trabalho tem que ser pautado em intencionalidade pedagógica. Então, quando eu ofereço a cada aluno que ele precisa dentro de onde ele se encontra, no seu desenvolvimento cognitivo, eu estou trabalhando a equidade. Podemos passar para o seguinte, professora. Tá. E aí, Magda Soares, gosto da neurociência, gosto de Magda Soares também, fico nesse processo de ver o que cada um tem de melhor, né? E aí, quando se pergunta o que é alfabetizar, sem delongas, ensinar a ler e escrever em um código.
É isso. Alfabetizar é isso. Ensinar a ler e escrever em um código. E no nosso caso, é no código alfabético. Né? Então, a criança precisa conhecer a letra, o som que ela faz, como é que se escreve essa letra, que é o tripé que eu já falei antes. Nome, som, grafia. No entanto, o som da letra, ela antecede a escrita, porque a leitura antecede a escrita. E a compreensão que a criança vai ter da palavra, ela parte do som. De saber que o B com O é bom, mas o nome da letra B, ela não faz sentido se ela não faz tanto sentido se não estiver associado ao som que ela representa. Né? Então, enquanto a alfabetização é um processo pelo qual os sujeitos se apropriam do sistema de escrita alfabética, das convenções gráficas, que aprendem a ler e escrever com autonomia, o letramento diz respeito à inserção dessa criança nas práticas sociais da língua escrita. Né? Compreender o desenvolvimento das habilidades que permitem ler e escrever de forma adequada e eficiente nas diversas situações sociais relacionadas a diferentes gêneros e tipos de texto. Veja que a alfabetização ela é mais técnica. O letramento ele é mais social. E aí são processos que eles se misturam. Porque enquanto a criança aprende a ler, ela também vai adquirindo o letramento. Mas o letramento por si não garante a alfabetização, não garante que a criança aprenda a ler. E a alfabetização por si pode não garantir o letramento. No entanto, quando a criança aprende a ler, ela lê para aprender. Me inquieta, e vocês podem discordar de mim, mas me inquieta muito no processo de alfabetização, até mesmo terceiro, quarto ano do ensino fundamental, onde a gente ainda encontra crianças com muita dificuldade de leitura, nas aulas de português, de língua portuguesa, se segue uma rotina bem estruturada, com foco na leitura, com foco na escrita. Quando nós chegamos nas aulas de ciências, história e geografia, vamos para o livro didático, ler texto, resolver questões. E, claro, alguém pode dizer, Juscelio, mas aí existe também a questão existe a dinâmica nessas aulas. Sim, tudo bem. Não é isso que eu estou colocando. O que eu estou questionando é o trato com os textos, base desses componentes curriculares, como história, geografia e ciências. O estudo do texto, ele poderia seguir a mesma perspectiva de alfabetização e letramento. Porque você imagina, numa arquitetura curricular, em que se tem 6 aulas de língua portuguesa por semana, 2 de história, 2 de geografia, 2 de ciências, isso representa também 6. Igual, né? Então, se o professor desses componentes, ele trabalhar na mesma perspectiva da alfabetização e do letramento que o professor de língua portuguesa, e acontece até de ser o mesmo professor e o trabalho acontecer em perspectivas diferentes. E aí agora eu vou trazer um exemplo prático. Estamos estudando moradia. Tá. Eu estou estudando moradia, vou discutir sobre moradia, ver a realidade que as crianças estão inseridas. A partir daí, o livro sempre traz um texto base. Que esse texto base pode ser explorado, pode ser resumido, exposto em papel madeira. Depois, retirar frases desse texto. Depois de retirar frases desse texto, retirar palavras dessas frases, letras dessas palavras, dessas sílabas e letras dessas palavras, e depois fazer um trabalho de reconstrução
Quando eu trabalho um conteúdo nessas disciplinas, nesses componentes, depois os mapas curriculares, a produção coletiva de texto sobre aquele tema, ajuda a criança a levar aquela informação para a memória de longo prazo, que é necessária. Né? Porque aquilo que foi aprendido na aula de hoje, ela precisa ser retomada na aula de amanhã, ela precisa ser retomada na aula da semana seguinte, e eis outra fragilidade da educação. Seguir um currículo linear sem as retomadas pedagógicas necessárias. Mas a minha provocação era, como estão acontecendo as práticas pedagógicas para a alfabetização e letramento nos componentes que não são língua portuguesa, como história, geografia e ciências. Isso vai fazer muita diferença, porque pode dobrar o tempo de alfabetização e ainda explorar o entendimento dos conceitos presentes naqueles textos. E nem se fala na matemática. Matemática nem vou puxar a conversa agora, porque quero deixá-la para o final. Podemos passar, professora? Tá. Sempre gosto muito dessa figura, né? Essa diferença básica entre igualdade e equidade. E que durante muito tempo nós buscamos a igualdade. Mas nos últimos anos, cada vez mais tem fortalecido essa questão da discussão sobre a equidade, que nada mais é do que dar mais a quem mais precisa, oferecer mais a quem é mais carente, ouvir mais a quem mais precisa ser escutado, pensar, volto a dizer, em atividades de baixo teto e alto piso, em que contemple a todos. Os grupos produtivos, eles também ajudam muito nesse sentido. Porém, todo esse trabalho ele só vai surtir efeito quando se tem um diagnóstico bem preciso da turma. E provoco ainda mais. Esse diagnóstico bem preciso, ele vai perpassar pela utilização de instrumentais que mostrem claramente ao professor, à professora, ao coordenador, à coordenadora, aos gestores, o nível em que cada criança está e o seu processo de evolução. Nós não podemos depender apenas da avaliação externa para corrigir as defasagens que vão surgindo no processo, porque a avaliação externa o tempo de retorno, o tempo do feedback, ele é bem maior. Então, nós precisamos de urgência. Ensinar, sobretudo a ler e escrever, exige urgência pedagógica. E a partir do mapeamento de quais são as habilidades que o aluno precisa desenvolver nos 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, primeiro ano do fundamental, segundo, terceiro, quarto e quinto, e assim por diante, quando nós temos mapeadas as habilidades, as competências e habilidades que ele precisa desenvolver ao longo de cada série, nós conseguimos também ir marcando. Opa, essa habilidade aqui ele já consolidou. Opa, tanto por cento da turma já consolidou a habilidade tal, mas tem outro percentual que ainda não consolidou, que eu preciso trabalhar de uma forma diferenciada para que esses também cheguem a consolidar tais habilidades. Acho que a gente pode passar para o seguinte. Tá. Voltamos agora àquela velha pergunta. Onde iniciar o processo de alfabetização? Na pergunta de vocês, da identificação, essa conversa é para professor dos anos iniciais e educação infantil também. E eu dizia anos iniciais, porém, educação infantil faz parte, se sente contemplado, porque o processo de alfabetização ele não começa
só no ensino fundamental. Ao contrário do que muitos falam, que muitos defendem. E aí eu trago um exemplo muito simples. Eu estou treinando um jogador de futebol. Mas o jogador de futebol, ele não já começa jogando. Primeiro, ele vai desenvolver movimentos motores, ele vai desenvolver equilíbrio, ele vai sentar, engatinhar, caminhar, correr, aprender, desenvolver habilidades cada vez mais ágeis, né? E a partir daí ele chega ao jogo de futebol. Então, todas essas habilidades de antes são habilidades precursoras. A criança, a preocupação, a criança, ela já aprendeu a caminhar, tá? Antes dela aprender a caminhar, ela vai endurecer o pescoço, que se chama de pescoço calango, né? Depois de endurecer o pescoço, ela vai evoluindo, começa a sentar. Depois de sentar, começa a engatinhar. Depois de engatinhar, ela vai caminhar. Então, todas essas habilidades anteriores são habilidades ligadas à competência caminhar. Mas que sem as anteriores, como se chega no andar, né? E a alfabetização também. A criança de 1, 2, 3 anos, quando está na educação infantil, ela desenvolve algumas habilidades que são necessárias para a alfabetização. Tipo, lateralidade, questão da escuta, a questão da exploração. Tudo isso através das interações e brincadeiras, a criança vai construindo um repertório até chegar ao mundo das letras. Mas aí as letras não fazem parte do universo dessas crianças? Sim, nós vivemos em um mundo de letras, de números, de sons, de formas, de cores, mas a escola vai organizando tudo isso na cabeça, ajudando a criança a organizar tudo isso em suas estruturas mentais, né? E aí, quando chega aos 4 anos, aí sim, a necessidade de intensificar essa preparação para a alfabetização. E aí a gente não vai confundir. Não é iniciar o processo de alfabetização. É trabalhar as habilidades necessárias para que a criança aprenda a ler nos anos iniciais, primeiro e segundo ano. E, dependendo do estímulo e dependendo da receptividade dessas crianças, muitas até conseguem ler na educação infantil. Embora não se deve haver essa preocupação, essa pressão para que isso aconteça. Alfabetizar em si, ler, escrever, é tarefa do ensino fundamental. E a educação infantil prepara o berço. Só que nesse preparar do berço, muitas crianças já avançam, já conseguem ler aos 5 anos. Isso é muito comum. Então, a consciência fonológica e fonêmica são habilidades preditoras da alfabetização. A criança compreender que a escrita, que um texto ele possui palavras, que as palavras elas são formadas de sílabas, que as sílabas são formadas de letras. Consciência fonológica. A consciência fonêmica, que é a mais crítica, em relação qual o som que essa letra representa, né? Quando eu falo no M, para que a criança saiba que quando vai escrever com A forma ma, com A, lá, daí que forma mala. Porque se a criança usa somente a imagem como suporte, ela pode se condicionar à imagem e não ao entendimento do que o entendimento que possa levá-la à decodificação dessa palavra por meio do conhecimento das letras em qualquer outra palavra, né? Então, a consciência fonológica, consciência fonêmica. Como desenvolver isso? Às vezes até através de brincadeiras simples, como rimas,
como aliterações. Quando a criança entende que o tó de pato possui o mesmo som do tó de moto, quando entende no início que o ma de mala é o mesmo ma que eu uso para escrever macaco, tudo isso é desenvolvimento da consciência fonológica, né? E na educação infantil é possível trabalhar isso, e possível e necessário trabalhar através das interações e brincadeiras. Conhecimento alfabético, que é o nome e a forma da letra, que é a partir daí que a criança desenvolve a nomeação automática. Imagine se cada vez que a criança for ler uma palavra, e isso no processo inicial acontece, mas isso deve ir sendo superado com o tempo, a criança precisa, vou pegar o exemplo da palavra mala. Aí ele tem que pensar, M-A-Ma, L-A, lá. No final, ele já esquece o que disse no começo. Então, a nomeação automática vai fazendo que esse processo de fazer com que a criança supere essa barreira. Por quê? O que é que a neurociência vem dizer? Que ele precisa lembrar do ma quando lê o lá e juntar e formar mala. Então, ele usa uma memória de curto prazo, também chamada memória de trabalho, para lembrar. Mas, com o tempo, e aí essas atividades com rimas, essas atividades com aliterações, essa atividade com trava-línguas, ajudam também nessa nomeação automática, porque aquelas sílabas vão ficando automáticas no cérebro, né? A criança consegue acessar a informação rápida, vai ler a palavra problema, quando se chega ao nível de ler problema. 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 Agora, você vai ter que entender o que é o pro, o blé e o ma. Claro que isso vai acontecer no início, mas as atividades devem sempre puxando para essa automatização da nomeação das letras, das sílabas, para a partir daí evoluir na leitura de palavras. E esse processo é muito interessante, é muito gostoso, né? A preocupação com a escrita é posterior à leitura. Elas podem até ser exploradas simultaneamente, mas a leitura, ela vai anteceder a escrita. Outra habilidade preditora, que é o conhecimento do princípio alfabético. A criança entende que existe um código, que é a letra escrita, que é a grafia, que é o grafema, que ela representa, a letra escrita, na verdade, ela representa um som falado, que é o fonema. No caso da palavra, da letra M, que eu falei, que tem o som M, A, Ma. Pronto. Então, essa grafia, que é a escrita, ela representa um som. Então, o som pode ser representado através da escrita. Isso é o conhecimento do princípio alfabético, que também a direção da escrita, que ela acontece de cima para baixo, da esquerda para a direita. Veja aí uma atividade, uma habilidade desenvolvida lá nos 2, 3 anos, gente, que vai contribuir no processo de alfabetização. E a educação infantil tem que tomar muito cuidado com isso, na intencionalidade das brincadeiras e interações. Lateralidade. A lateralidade, ela contribui muito significativamente. Entender, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Olha só, uma habilidade básica, besta, mas que, se a criança não desenvolver essa habilidade na educação infantil, ela vai sentir dificuldade no processo de leitura, de aquisição da leitura e da escrita. Então, tudo está muito conectado. Podemos passar para a próxima. Margarete. Pronto. Vocabulário e compreensão oral.
vocabulário volta também àquela parte do capital cultural que eu falei. Quanto mais palavras a criança conhece, mais facilidade ela vai ter em aprender a ler. Porque imagine, nós adultos lendo um texto. Nós não lemos sílabas por sílabas compondo as palavras, palavra por palavra compondo frases, frase por frase compondo o texto. Nós fazemos uma leitura rápida. Por exemplo, embora a leitura seja um processo majoritariamente linguístico, a escrita exige. Olha, se eu fosse ler se eu não tivesse automatizado essas sílabas na minha estrutura mental, dificilmente eu conseguiria ler com esta velocidade. Então, no entanto, eu, enquanto professor de matemática, quando eu vou ler textos que se referem à educação ou à matemática, para mim é mais tranquilo. Eu, enquanto professor de biologia, quando eu vou ler textos de biologia, é mais tranquilo. Porque existem palavras que são do nosso cotidiano. E as palavras que são do nosso cotidiano, do nosso entendimento, que fazem parte da nossa rota lexical, elas são lidas, elas são compreendidas com mais facilidade. Se eu for ler um texto jurídico, talvez eu não leia com tanta rapidez. Eu que sou adulto, você que é adulto, nós somos professores, nós temos a prática de leitura, você imagina a criança. Então, por isso que no processo de alfabetização, os textos devem considerar tudo isso. Os textos devem considerar textos, começar por textos da vivência das crianças, a seu nível de compreensão. E isso vai evoluindo, isso vai dificultando, até que a criança consegue ler palavras em diferentes contextos. Então, quanto mais rico o vocabulário da criança, volta novamente para a educação infantil, pode nos ajudar nesse sentido. Compreensão oral. O desenvolvimento da oralidade é uma habilidade preditora da alfabetização, né? Linguagem oral, a contação de histórias, a contação da história, de história feita pelas crianças, a partir de leitura de imagens. Elas não sabem ler, mas elas recontam as histórias que foram trabalhadas e, a partir daí, ela vai enriquecendo a sua linguagem oral. Tudo isso vai facilitar no seu processo de alfabetização. A literatura infantil, ela é de suma importância em todas as turmas. E aí eu trago desde o infantil até o ensino médio, e aí por diante. Toda aula deveria começar com uma pequena leitura. Seja uma poesia, seja uma frase, seja um provérbio, mas toda aula deveria começar com a leitura. E eu não estou falando apenas de aula de língua portuguesa, não. Estou falando de todas as aulas. Memória de trabalho fonológico. Acho que até já falei sobre isso, né? Quando eu compreendo os fonemas, quando eu compreendo que como a forma má, e eu vou internalizando isso, eu vou começar a ler com mais velocidade. E na educação infantil a gente consegue fazer isso brincando de verdade. Não pode ser um processo enfadonho, mas ele não pode ser esquecido. Volto a dizer, educação infantil, brincadeiras, interações, elas precisam ser conduzidas com intencionalidade. E aí o processamento visual e motricidade fina. Gente, processamento visual, ele é de suma importância, porque a percepção visual ajuda a diferenciar letras de outros símbolos gráficos, a diferenciar letras parecidas, né? E, para isso, nós usamos algumas funções executivas, como percepção, como memória. A coordenação visiomotora fina, o controle motor para traçar as letras com precisão. Novamente, atividades motoras, o desenvolvimento dessas habilidades na educação infantil vão contribuir sobremaneira para o processo de leitura e escrita. Aliás, para o processo, aí já é de escrita, né? Motora, coordenação motora,
a princípio grossa, depois coordenação motora fina, tudo isso vai trazer uma grande contribuição. E aí, vamos novamente para as brincadeiras. Caminhar sobre linhas ajuda no equilíbrio. Deixa eu me lembrar aqui de outra atividade. Alinhar aves, abrir porta, atividades em que a criança precisa fazer pinça. E aí uma explicação de por que, uma das explicações, por que começar com a letra caixa alta. Porque a letra caixa alta, para a escrita, ela é mais fácil. Porque ela é separada, ela possui traços mais definidos. Olha só o movimento quando eu vou escrever o A cursivo. Ó, o movimento quando eu vou escrever o A caixa alta. E para a criança compreender, para a criança ler nas fases iniciais, é bem mais tranquilo, por conta da separação. Também, a escrita da letra cursiva, embora no processo de alfabetização eu possa mostrar todos os tipos de letra, mas o foco maior, a princípio, seria na letra caixa alta, para leitura. E a escrita? Educação infantil, a criança pode ainda não possuir o tônus muscular que é necessário para fazer os movimentos que a letra cursiva exige, né? Podemos passar para a próxima. Tá. Então, aqui a gente para um pouquinho e eu trago algumas provocações. Gente, eu não... É tão estranho. Eu estou acostumado falando, interagindo, e é estranho, né, na tela, a gente falando muito tempo, não sabe se está tudo bem, se caiu energia, se está tranquilo para todo mundo. Está tudo bem? Podemos continuar? Se de repente tiver alguma intervenção, agora também, tá tranquilo. Obrigado, Kalene, pelo feedback. Obrigado. Né? Então, vamos em frente, André. Bom, e aí eu dizia que conversaria também com vocês. Isso aí, gente, deixa eu dizer de onde eu peguei. Eu peguei nos planos de trabalho de vocês, né? Como eu atuei como consultor pela Bem Comum nesse período, eu peguei aí umas ações do plano de vocês, né? Com foco na gestão pedagógica, com foco em material, com foco em... E agora fugiu. Gestão pedagógica, material, deixa eu ver a outra, formação e planejamento, avaliação e monitoramento. Quando chega nessa parte de avaliação e monitoramento, é uma das partes que assim me trazem um salivar pedagógico. Tá. Gestão pedagógica com foco na prática de sala de aula. Metodologias. Primeiro passo, a necessidade de adotar uma rotina pedagógica com foco na aprendizagem. Sim, mas toda rotina não seria com foco na aprendizagem? Não necessariamente. Porque, às vezes, a gente perde muito tempo em algumas atividades quando elas não estão mais surtindo efeito. Isso já acontecia e agora, na era digital, em que o cérebro das pessoas estão mais acelerados, a gente precisa ter essa consciência de que uma atividade muito longa, ela não consegue prender. Tá? Então, adotar uma rotina pedagógica com foco na aprendizagem. Gente, o tempo pedagógico ele precisa ser muito, muito, muito bem aproveitado. As atividades elas precisam ser planejadas em um tempo em que o professor consiga ainda
manter a atenção da criança, porque a partir de um tempo, do adolescente também, porque a partir de um tempo, essa atenção começa a cair. Seria, imagina aqui, uma curva de aprendizagem. No primeiro momento da aula, a curva sobe, chega nos 10 minutos, ela tem uma queda brusca. Então, digo isso principalmente para os professores a partir de quarto, quinto ano. Uma fala muito longa, o professor fala sozinho. Uma das causas da indisciplina. Ah, se eu tenho uma atividade para trabalhar com as crianças, com os adolescentes, e é uma atividade de 4 questões, eu não passaria 4 questões de uma vez só. Eu quebraria isso em, no mínimo, 2 tempos. Explora-se uma parte, trabalha-se aquela atividade curta, dá um curto tempo, é preciso que as crianças também e adolescentes tenham noção de quanto tempo nós temos para aquela atividade, porque senão eles começam a brincar, se dispersam e não fazem. Acho que uma ampulheta na sala seria muito bom, ampulheta comum, construída com fita, com garrafa PET, garrafa de água mineral, e aí vai criando aquela expectativa. Opa, existe um tempo determinado. Por que eu digo que uma atividade de 4 questões eu quebro em 2 momentos? Porque se eu faço uma atividade de 4 questões, seja qual for a série, uma atividade longa, eu vou tirar as 4 e deixar uma atividade longa, os alunos que são mais rápidos, eles terminam logo, começam a bagunçar. Os alunos que são lentos, ou que são mais dispersos, quando percebem que estão atrasados, eles já nem ligam mais também de continuar. E aí, a sala vira bagunça. Quando eu trabalho essas atividades em períodos menores de tempo, isso diminui a distância entre quem é mais rápido e entre quem é mais lento, entre quem tem mais facilidade e entre quem tem mais dificuldade. E muitas vezes a exploração, a correção daquela atividade das primeiras questões vai ajudar no entendimento das seguintes, porque a gente vai trabalhar a partir de níveis diferentes de aprendizagem. Né? Então, para que essa rotina? Para garantir a intencionalidade pedagógica e sempre com foco em alfabetização. E vou provocar novamente para que isso fique no juízo de cada um, de cada uma de vocês. A questão das aulas que não são de língua portuguesa, mas que precisam focar na alfabetização e letramento. Como aqui é um trabalho em rede, eu também lembro das turmas de 6º ao 9º ano. Existem muitos descritores de língua portuguesa que podem ser trabalhados em história, que podem ser trabalhados em geografia, que podem ser trabalhados em ciências. E vou dar um exemplo aqui bem tranquilo. Primeiro descritor, localizar informação explícita em um texto. Gente, todo texto tem informação explícita. Agora, se isso não estiver presente no planejamento do professor, qual é o descritor que eu quero contemplar, qual é a habilidade que eu quero desenvolver, pode ser que passe batido. Né? Outra, localizar informação explícita. Também, fazer inferência. Diferenciar fato de opinião. História é só o que tem fato e opinião. A escravidão negra aconteceu no Brasil em ano tal, de ano tal a ano tal, um fato. Foi um momento muito cruel de nossa história. Opinião. Ora, na aula de história, eu estou trabalhando fato e opinião. Relação de causa e efeito. Causa e consequência. Não é? Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Causa. Quais foram as consequências dessa guerra? Consequência. Trabalhando a história. Relação de ordem temporal e espacial. História e geografia. Quem mais trabalha? Esses dias, na última avaliação, eu acompanhei uma aluna como ledor. Né? A escola tinha o aplicador, mas tinha que ter um professor ledor. E eu estava disponível na escola
me dispus. E o que eu achei interessante é eu tive a oportunidade de ver uma avaliação. E aí, minha loucura para ser o ledor é porque eu tinha curiosidade de ver a avaliação. E tinha um texto lá que era de ciências. Gente, a compreensão era compreender um texto de ciências. E aí vem minha pergunta: é a memorização dos conteúdos que vai fazer a diferença? Ou é a capacidade de ler e compreender aquilo que foi lido? Me pergunte hoje sobre tabela periódica. E eu era bom de química. Ou eu consigo dar uma aula sobre tabela periódica? Me dê um dia, porque eu sei ler. Em um dia eu retomo aquilo, porque eu desenvolvi a habilidade de ler e de compreender. Estou colocando um exemplo para todos nós. E que muitas vezes, nessas aulas, a gente fica muito focado no conteúdo em si, e não nas habilidades que podem ser desenvolvidas por meio desse conteúdo. E o que vai garantir tudo isso, essa intencionalidade pedagógica, é um planejamento bem feito, lógico, com a intenção de desenvolver esse planejamento. Licença só para tomar uma aguinha. Então, são tantas estratégias que podem mudar, que podem interferir na nossa prática. Numa dessas oficinas que eu estava também esses dias, presencial, eu colocava como desafio o professor de matemática resolver uma questão por 3 caminhos diferentes. Cada equipe, uma resolveria através de desenho, outra resolveria através de manipulação de objetos e outra resolveria pelo cálculo. E a equipe do cálculo, ela conseguiu trazer 2 formas diferentes de resolver a mesma questão. E aí começou aquela discussão na sala. Porque foi a forma breve e a forma longa. Ah, eu prefiro essa. Aí eu uso essa. Essa é mais fácil, com a forma breve, que alguns diziam. Aí minha pergunta era: mais fácil para quem? Porque não é para mim que tem que ser mais fácil. Tem que ser mais fácil para quem precisa aprender. Quem precisa aprender é o aluno. Eu já tenho essas abstrações da matemática construídas na minha memória. Eu consigo abstrair com facilidade. Mas o aluno que está aprendendo, não. Ele precisa entender o processo. Por isso, na resolução, um método mais detalhado, ele pode ser mais eficiente. Agora, também vai depender da situação. Volto para uma aula de história, em que o professor fala meia hora. Não rola. Eu imagino que aqui nós estamos entre adultos, nós estamos habituados a esse tipo de aula, e já está ficando cansativo para vocês me ouvirem por tanto tempo seguido. Vocês imaginem isso numa sala de aula, todos os dias, quando o aluno fica 4 horas, 7 ou 8 horas ali presente. Então, as atividades, aí volto novamente para os anos iniciais, até o 9º ano. Eles precisam intercalar entre leitura, entre fala, entre escrita, entre movimento. Eu conversava com um professor que ele tem, por mais que tivessem tentado no horário, mas não conseguiu. Pela manhã ele tem as 2 últimas aulas numa sala, e à tarde ele tem as 3 primeiras. E ele dizia: Juscelio, eu fico exausto com as aulas nessa sala. Por que eles? Porque os alunos, quando eu chego na 3ª aula da tarde, na 2ª aula da tarde, que no caso é a 4ª aula dele, ninguém está mais comigo. Eu digo: e eu também não estaria? Me diga aí, como é que você... Aí fui olhar o planejamento dele. Segue um planejamento linear. Aí eu sugeri: professor, vamos fazer aqui uma mudança simples, básica, sem precisar redescobrir a América aqui. Que tal o senhor mudar apenas o ambiente aqui? Então, se a primeira aula você trabalhou com os alunos em fila, no segundo horário, na segunda aula, organize equipes de trabalho. Na outra aula,
muda o ambiente, ao invés de ficar na sala, vai ali para a biblioteca, ou vem aqui para o refeitório, porque é uma escola grande, que ela tem muito espaço, sabe? Diversifica a atividade para que os alunos não tenham a ideia de que é uma aula de 5 horas, mas que são realmente 5 aulas separadas. Porque senão uma aula de 5 aulas o senhor fica só e eles vão lhe matar e vão morrer de tédio. Ele olhou para mim e não respondeu. Aí na semana seguinte, isso foi no planejamento, né? Que acontece na terça-feira de língua portuguesa. Na semana seguinte, o professor me apresenta, quando eu vejo, ele está na sala, no refeitório. Cada aluno trabalhando numa mesa, equipe de 6 pessoas. Daqui a pouco eu não vi mais o professor, ele tinha retornado para a sala, e no dia do planejamento seguinte, que eu questiono ele, disse, rapaz, por não é que funciona? Muitas vezes, não precisa grandes feitos para inovar. Só precisa mudar o jeito de fazer com tranquilidade. Então, práticas pedagógicas lúdicas. A participação ativa dos estudantes faz diferença. Quando se fala em formação e planejamento, gosto muito desse ponto. A participação das formações pedagógicas, elas são essenciais. Elas ajudam a melhorar a nossa prática. O planejamento, ele precisa ser feito com base nas evidências. Daí vem os instrumentais que eu sugiro. Ora, se eu estou no primeiro ano, eu olho onde o aluno está. O que vai direcionar o meu planejamento não deve ser o livro didático. O livro didático é instrumento. Onde é que eu estou? Tá. Onde é que meu aluno está? Onde é que meus alunos estão? Opa, a partir desse conhecimento que eles dominam, eu preciso fazer com que eles evoluam. Então, quais são as atividades favoráveis para que os alunos evoluam a partir de cada nível? Isso eu estou falando em língua portuguesa, isso eu estou falando em matemática. Vou perguntar uma coisa a vocês, embora eu sei que vocês não vão responder, mas vão se responder aí. Podem até responder quando abrir os microfones. Quem ensinou a vocês a fazer um resumo? Quem deu um esqueminha de resumo para vocês? Até ontem eu não recebi. Pode ser que alguém me entregue hoje. No entanto, nós professores sempre pedimos resumos. Opa, vamos trabalhar, como é que se faz? É aquela fala que eu faço no início. O óbvio precisa ser dito. A construção de textos de 6º ao 9º ano, construção de texto de ciências, de história, de geografia, vão ajudar o aluno a memorizar, a compreender. E a memorização, ela é necessária? Sim. A memorização, ela é necessária, porque ela gera automação. Agora, o que é para a gente não confundir aí? Eu não trabalho com atividades de memorização, a princípio. Vou para a tabuada. Ah, eu quero que os alunos memorizem a tabuada. Está errado? Não. O que está errado? Eu entregar a tabuada para que os alunos memorizem. Opa, percebam esse processo, que ele é bem sutil, é uma diferença bem tênue que existe aí. Existe uma linha bem... nós somos formados nessa perspectiva. Amanhã nós vamos dizer a tabuada do 6, a tabuada do 7, numa sequência. Ok, vamos propor o caminho inverso. Explorar os agrupamentos, como são feitos os agrupamentos, o que é que significa 5 vezes 6, o que é que significa 2 vezes 3. Foi feita a construção dessa tabuada, foi feito o trabalho manual, foi feito o trabalho... A partir daí, vem o próximo passo, memorizar, a partir de jogos, a partir de gincanas, a partir de desafios em que o aluno precise pensar rápido. 5 vezes 6, para ele entender que se ele memorizar, é mais fácil do que toda vez ele ter que desenhar 5 grupos com 6, entende? Mas ele já entendeu que 5 vezes 6 são 5 grupos com 6.
A partir daí eu vou propondo, enquanto professor de matemática, eu vou propondo atividades e desafios em que ele precise usar cada vez mais rápido. À medida que alguns procedimentos vão sendo memorizados, quando eu preciso na resolução de problemas, eu gasto menos esforço. Eu gasto menos esforço para resolver aquele problema, porque os caminhos eu tenho, só vou precisar juntar. Um exemplo prático. Opa, hoje à noite, eu já escolhi a roupa que eu vou trabalhar amanhã, eu já sei qual é o sapato, eu já sei quais são as meias, eu já deixo tudo organizadinho. Quando eu acordo amanhã, de repente eu acordei atrasado, eu tenho pouco tempo. Eu já vesti, já estava tudo ali. Eu já sabia até o que era que eu ia fazer para o café. Se eu não me planejei hoje, amanhã, quando eu acordo atrasado, eu vou ficar louco. O que eu vou fazer? O que eu vou comer no café? Que roupa eu vou vestir? Eu procuro, eu não acho. Isso já vai exigir de mim um esforço muito grande e vai sugar a energia que eu poderia usar para resolver problemas maiores. Assim também acontece com a automação. Na leitura, automação na matemática e nos demais conteúdos, né? Nas demais componentes. Tá, por isso, anos iniciais, início, ler, aprender a ler. Muito esse planejamento. Aqui, mas ele funciona. Eu fiz esse exercício ontem, de hoje eu já deixei ontem à noite, eu fui dormir já de madrugada, que eu tinha um trabalho para terminar, eu fui dormir 3 horas. Eu digo, eu vou acordar atrasado, eu tenho que trabalhar. Eu deixei minhas coisinhas já tudo organizadinha, mas foi muito rápido, não me estressei. Bom, e aí vamos lá. Você imagine um aluno que está no 6º ano e ele precisa compreender um texto sobre fungos, mas que ele não possui automação na leitura. Gente, ele vai tomar tanto tempo para ler aquela leitura galopante que, no final, ele não vai conseguir entender o que tem o texto. É por isso que é importante cada vez mais intensificar. E outra, aí, eu falando em planejamento, em formação, às vezes, quando eu faço monitoramento hoje em escolas, e acompanho os professores em sala também, onde eu trabalho. Mas no município eu fazia monitoramento em todas as turmas, como formador. E alguns professores, a princípio, resistiam, e minha fala sempre foi a seguinte: você dá conta sozinho? Ao professor, não, mas eu não acho necessário isso. Eu digo, tá, deixa eu repetir a pergunta. Você dá conta sozinho? Isso gera um impacto. Por quê? Se você me diz que dá conta sozinho, tudo bem. Mas se o resultado da sua turma apresenta fragilidade, não é melhor você ter ajuda? Aí eu comparo, nas formações, eu costumo comparar esse trabalho que a secretaria, que a coordenação da escola faz na sala de aula com o professor, eu costumo comparar com um jogo de futebol. Tá lá, Neymar, top na balada para fazer gol. A Neymar só faz gol, gente, se ele receber a bola perto da trave. Neymar não vai ficar de zagueiro, subir com a bola e fazer gol. Não faz. Então, por que o professor tem que pegar sozinho? Aquela máxima antigona que dizia 50% é do aluno, 50% do professor, cai por terra na hora. Porque senão qual seria a nossa função, gente? É um trabalho conectado, né? Olha que o goleiro pegou a bola, entregou ao zagueiro, que chuta para o meio, para o lateral, que chuta para o meio de campo, que chuta para o atacante, que chuta para o que faz o gol. E gol, ó. Quem é Neymar na história? É o professor. Só ele faz o gol. Só ele. Ninguém mais faz gol. Quem faz o gol é o professor. Mas ele só faz o gol se ele receber a bola nos pés. Se ele não receber... E o que é essa bola nos pés? É o apoio necessário, é o acompanhamento, mas eu só posso acompanhar o professor quando ele abre o espaço.
E quando ele não abre esse espaço? Eu preciso fazer esse questionamento. E eu sei que como tem muitos professores aqui, eu sempre faço. Professor, você receber ajuda na sua sala, você é a glória. Mas, se eu não aceito intervenção, como é que eu vou ser ajudado? Às vezes eu escuto também a fala, claro que não é o caso de ninguém que está aqui. Mas eu já faço isso há 30 anos. Aí no meu pensamento vem, é por isso que a gente precisa estudar mais. Há 30 anos, eu acordava com meu pai fazendo caixão, porque morreu alguém na comunidade. Hoje, as pessoas pagam um plano funerário. E na hora em que falece alguém, o caixão já está pronto. Não é interessante? Há 30 anos atrás, eu precisava ir para um posto telefônico para fazer uma ligação, e lá era o telefonista ou a telefonista que fazia. Hoje, meu filho de 3 anos, se eu entregar o celular, de 2 anos, se eu entregar o celular, ele sai procurando ali as fotos e ele consegue fazer a ligação. Gente, as coisas mudaram. Então, quanto mais tempo eu tenho na educação, mais exige de mim formação continuada, mais exige de mim planejamento. Podemos passar para o próximo passo, nosso tempo está quase. Tá. Pode passar para a próxima, Margarete. Deixa eu ver aqui. Professor Juscelio, Pois não. se eu quiser, assim, interagir com também os participantes, aí a gente pode pedir para a pessoa levantar a mão e fazer alguma intervenção se o senhor vê que está com essa margem de tempo, tá certo? Eu adoraria. Pronto. Então não é vetado. Pois manda brasa. Eu gosto da interação. Cuida, galera. Atirem pedra, façam qualquer coisa, mas reajam por aí. Enquanto alguém vai se encorajando, ó, só precisa ser um por vez, não precisa ser todo mundo assim de uma vez, não. Enquanto vocês vão se encorajando aí nas falas, eu continuo aqui na parte da avaliação e monitoramento. Mapear os estudantes, isso aí seria mapear desculpa, na escrita tem mapear os estudantes por nível de fluência leitora, identificar os fatores socioeconômicos, aquilo que eu já dizia no começo. Se não, gente, isso nos traz também, além de elementos para redimensionar nossa prática, isso nos traz ajuda para diminuir um pouco a nossa ansiedade. Porque, de repente, eu cheguei em uma escola, fazendo mentoria, algumas escolas de mentoria presencial, que aqui tem isso. Começou aquele mundo das lamentações, aí minha pergunta é, quantos? Ele já choca quando eu pergunto quantos. Porque tem muitos alunos sem ler. Quantos? Tem muitos alunos que não fazem atividade. Quantos? É porque tem pais que tem muitos pais. Quantos? Gente, vamos organizar aqui. Vamos separar alho de bugalho de novo. Nós temos no segundo ano, no primeiro ano, tantos alunos indisciplinados. E são fulano, cicrano e beltrano. No terceiro ano, nós temos tanto, e são esses. Tá, nós temos aqui tantas famílias assim. Tá, nós temos aqui tantos alunos que têm uma frequência que não é satisfatória. E não é só o quantos, é quem. Porque esse quanto e esse quem vai me ajudar a desenvolver ações mais assertivas. Eu vou comprar aparelho para quem não tem dente, ou para quem usa prótese. E a gente faz muito isso. A gente compra muito aparelho para banguela, gente. A gente gasta um esforço tremendo em algumas ações que se a gente, sério, que se a gente focasse pelas necessidades, vou dar um exemplo aqui a vocês. Na escola, nós temos um grupo de pais com alunos que são com deficiência, alunos com transtorno, tá? O que predomina? Autismo, TDAH. E os pais não sabem
como lidar. Ora, a gente que vive estudando, a gente não sabe. O que foi que a escola propôs para esse ano? Está no nosso plano de ação. Reuniões bimestrais com pais de alunos autistas. Reuniões bimestrais com pais de aluno TDAH, com TDAH. Reuniões bimestrais com pais de alunos com alto índice de infrequência. Porque se a gente mistura tudo, não surte efeito. E essas reuniões que eu estou dizendo são reuniões formativas. Não é de reclamação, é de orientação, é de escuta, é de ouvir essa, como se escuta não fosse ouvir. É de ouvir também a opinião dessas famílias, de ouvir as situações que a gente vai precisar tratar no PV, as situações que a gente trata no coletivo. Mas imagine se você for tratar tudo no coletivo. Não chega naquele que precisa. Se você for trabalhar tudo no individual, você morre e não dá conta. Então, quando você vai criando categorias, isso facilita. Na sua sala, também. Construir e ou adotar instrumentais de acompanhamento aos níveis de proficiência dos estudantes, com base nas matrizes curriculares e nas matrizes de referência. Por que eu coloco as duas? Porque a gente não pode focar só na matriz de referência, de avaliações. Aí é um recorte. No entanto, as matrizes curriculares, ou muitas vezes, se a gente só focar na curricular, corre o risco de alguma matriz de referência, de alguma habilidade presente na matriz de referência não conseguir chegar, e a gente leva 7-1. Né? Gente, ninguém levantou a mão. Estou preocupado. Como podemos ter acesso aos descritores? Tá, Jussara. Nós temos os descritores de língua portuguesa e matemática de cada série, ou, aliás, dos nonos anos, né, do SAEB, e nós temos as habilidades também descritas na base comum curricular. Em relação às turmas avaliadas, eu peguei a do quinto e a do nono, que são as séries que eu trabalho, e coloquei, habilidades que podem ser trabalhadas, habilidades de língua portuguesa que podem ser trabalhadas em outros componentes. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para a Margarete, isso, acho que até terça-feira, e aí ela pode partilhar com vocês. E aí, a equipe da escola, a equipe da secretaria também pode ir organizando esses instrumentais. Eu gosto muito desse exercício de organizar, porque facilita o nosso trabalho. Pronto, passo sim. Eu passo, no caso, eu vou pegar do nono ano, que já está, acredito que se torna, né, uma troca de saberes. Pronto, eu terei todo o prazer de mandar essa do nono ano para vocês, tá bom? Que eu fiz com português, que eu fiz com matemática, e aí eu envio sim, eu envio para a Margarete e ela fica nessa incumbência. Pode ser, Margarete? Ela não respondeu não, mas é sim, né? Eu sei que é. Tá. E, gente, o monitoramento, ele é fundamental. Eu preciso saber onde estamos, para a partir daí, saber para onde ir, né? Que caminho tomar. E outro ponto se refere, pode passar para o próximo slide, sobre material didático, a seleção e adaptação. Eu sei que vocês possuem os livros, eu sei que vocês possuem os materiais complementares, mas em determinados momentos é preciso tomar decisões pedagógicas. Quais são os materiais, quais são as atividades que eu preciso selecionar? Nem sempre a atividade que eu gostei do colega vai servir para meus alunos. Ele planejou com uma intencionalidade pedagógica, a minha é outra. Pode até coincidir. Tá, nos planejamentos, às vezes costuma se reunir grupos de professores da mesma série
planejar, faz cópia para um, para outro. Eu digo, gente, a gente só precisa ter um cuidado. Porque se eu trabalho em 2 turmas de 5º ano, o planejamento é diferente. Existe a parte que é comum, mas existe a parte que é diversificada, que é aí onde entra a personalização do ensino. O nível das turmas não é igual, o nível dos alunos não é igual. Então, a fome não é a mesma. Por isso a comida não pode ser a mesma. Os dentes que vão mastigar não são os mesmos. Por isso, a solidez do alimento também não é o mesmo. E quem vai me definir tudo isso é o acompanhamento bem direcionado que eu faço a cada estudante. Então, os cantinhos de leitura, eles ajudam demais a estimular o gosto pela leitura. Contação de histórias, possibilitar os alunos fazer releitura, pedir aos alunos que colham também histórias de suas famílias, coisas do seu contexto, cada dia um aluno partilha um pouco na roda de conversa. A roda de conversa, além do conhecimento, ela tem outros objetivos. A roda de conversa, ela socializa conhecimento, ela sistematiza conhecimento e ela contribui no turno da fala. Porque se eu faço uma roda de conversa e a lógica só pode falar um por vez, e a turma começa a bagunçar, a gente usa um objeto físico, porque o físico ajuda. Exemplo, eu estou aqui com essa caixinha. Então, só pode falar quem estiver com a caixinha na mão. Então, eu falei, eu vou passar a caixinha para Kilvia. Então, Kilvia fala. Kilvia passa a caixinha para Margarete. Margarete fala. Margarete passa a caixinha para Samara. Samara fala. Gente, eles ficam louco, porque ficam com vontade de falar, mas sabe que se, principalmente entre crianças, sabe que se ele não respeitar o turno da fala, ele quebrou uma regra. Então, são estratégias simples que vão contribuindo para construir a disciplina na sala de aula de uma forma dinâmica. Adaptar as atividades aos diferentes níveis de aprendizagem. Eu acho que a gente já falou bem sobre isso. E aí... Com licença, professor, 15 não, 5 minutos para encerrar. Obrigado, Margareth. Gente, eu gostaria de ouvir um pouco vocês antes de eu ir para a fala final, porque senão eu vou me sentir muito solitário. Gostaria de ouvir algumas reações. Vocês podem levantar a mão e aí a gente vai coordenando para ver quem fala primeiro. Uma pessoa parece que está tímido. Professor, então deixa eu fazer aqui uma reação, né? Eu sempre digo algo que quando a gente quer dar pedagogia, né, fala sobre qualidade na educação, não ainda relacionado com equidade, mas qualidade e relacionado com avaliação, por exemplo. E aí existe uma certa desconfiança, vamos dizer assim, pelas questões mais quantitativas. Mas eu gostei muito, e se o senhor pudesse estender mais um pouquinho, sobre a necessidade, quando o senhor diz assim, quantos alunos? Mas quantos isso? Porque eu sempre digo assim, não existe qualidade sem a quantidade, né? E eu digo isso assim, porque não adianta, eu tenho, digamos, 20 alunos, 30 alunos, mas se só 3 ou 4 aprendem bem, então eu não tenho tanta qualidade assim. Esses meus alunos podem ser os melhores,
E aí eu me remeti também ao início da sua fala, quando o senhor coloca da questão da média, né? Eu posso ter 3 ou 4 alunos lá com 10 e outros com praticamente zero. Só que quando eu faço a média fica boa por conta desses poucos alunos que têm 10. Se forem 2 alunos apenas, um tem 10, o outro tem um, fica 5,5 a média, e a gente fica nem vê o retrato do que realmente está bem e nem daquele que está tão ruim. Dá para o senhor falar mais um pouco sobre isso? Com certeza, Margareth, obrigado. Eu sempre digo, com todos e com cada um, porque nós estamos tratando de vidas. Então, quantos? Para além do quantos? Quem? Porque se eu tenho uma turma de 20 alunos, aí eu faço uma avaliação de acompanhamento e percebo que ali 5 alunos não estão bem. Opa, isso já me fala alguma coisa, mas ainda não me fala tudo. Quem são eles? Porque esse quem são, ele gera em mim uma responsabilidade muito maior. Quem são? É Maria, é Pedro, é João, é Francisco, é Antônio. São pessoas. Essas pessoas, elas carregam uma história consigo e são vidas. São vidas, né? E se eu não olho diferente para aqueles 5 que estão com mais fragilidade, e eu não dou eu não faço um atendimento diferenciado, e eu não acompanho mais de perto, eu posso estar permitindo a condenação de 5 pessoas. Eu posso estar contribuindo para um acesso deficiente ao conhecimento de 5 pessoas. E o pior, eu sei quem são, né? Então, eu enquanto coordenador de escola, eu enquanto na Secretaria de Educação, quando eu recebo dados, eu sempre pergunto, gente, vocês sabem quem são agora? A partir do quantos vamos para o próximo passo? Quem? Porque num outro momento em que eu for visitar essa turma, eu não vou perguntar pelos 5, eu vou perguntar por João, Antônio, Maria, Francisco e Pedro. Eu gosto muito de uma fala que é do filósofo Beda, que ele define 3 princípios básicos para se viver bem, e eu trago isso para a educação, que são humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. A humildade intelectual, ela vai me mostrar que eu não sei, e que eu vivo em constante processo de formação. Outra, me leva a entender também que o outro, assim como eu, ou mais do que eu, o outro sente dificuldades. E que eu preciso olhar para essas dificuldades e respeitar. Não respeitar no sentido de dizer, então tá bom, mas respeitar no sentido de buscar estratégias para que ele avance. Humildade intelectual. Vamos para outra. Generosidade mental. Eu sei e por isso eu preciso e eu posso partilhar. Então, se eu tenho uma prática boa, eu posso partilhar com os outros, né? Na humildade intelectual, se eu não sei ainda, eu posso aprender. Eu não sei tudo. Eu posso ter 50 anos de profissão, as coisas vão se inovando, eu preciso me aperfeiçoar. A generosidade mental, que eu preciso partilhar aquilo que eu sei. Agora, o que mais me pega, gente, é a coerência ética. Eu faço aquilo que eu digo. Eu vivo aquilo que eu prego. E aí vem uma pergunta que eu sempre faço. E se fosse para meu filho? E se fosse para meu sobrinho? Estaria tudo bem? A aula que eu preparei hoje, a aula que eu desenvolvi hoje, a prática que eu desenvolvi hoje, eu vou me colocar em 2 lugares. Eu, professor, desenvolvendo, e eu, pai, na porta, observando a minha aula para meu filho. Aquilo me deixa satisfeito enquanto pai?
aquilo me deixa satisfeito enquanto mãe, enquanto tio? Se não, então não serve. O trato que eu dou àquele aluno mais excluído, mais marginalizado. E se fosse comigo? Um dos professores mais resistentes, ele desabou a partir de um questionamento desses, que era sobre alunos com transtorno na sala. E ele disse que era difícil, que não conseguia. Aí a formadora disse: professor, e se fosse o seu filho que ficasse no recanto da sala sem assistência? E ele desabou no choro porque ele tinha um filho que passou por que ele tem um filho que passou por problemas de saúde. Não uma deficiência, mas ele passou por problemas de saúde e ele sofreu muito. Então, isso fez com que ele se sensibilizasse. E isso é empatia. Não é assumir o lugar do outro, é entender o lugar do outro. Então, a coerência ética, ela me leva a atitudes diferentes. E pensar na equidade. Nem sempre a equidade é qualidade. E aí a gente volta, André, justamente para a perspectiva humanizada. São pessoas, são vidas. E aí estamos por aqui, aguardando mais reações. Professor, o senhor quer concluir o raciocínio e a gente continua com as interações, ou a gente já vai administrando o tempo até o final? Nós estamos às 15h20 e às 15h30 a gente encerra a sala. Eu tenho, assim, eu acho que dentre isso que a gente falou, eu tenho apenas uma história curtinha para contar, que ela traz, que ela vem no próximo slide. Pronto. Então vamos passar para o próximo, para que também a gente fique com uns 3 minutos para fazer as despedidas, o encerramento final. O encerramento, né? Ok, Tá bom? tudo bem. Como eu também sou contador de histórias, gosto muito de histórias. Pode passar para a próxima, só até pronto. Não esqueça o principal. E dizem que uma mãe muito pobre ia, ia passeando com seu filho no colo, grávida, ela com fome, o filho com fome, e procurando um lugar, né? Obrigado, Josiane. E procurando um lugar onde achasse comida. E quando ela passava em frente a uma montanhazinha, ela viu um clarão e ouviu uma voz que chamava. E ela se aproximou e entrou. Chegou na porta, uma luz lá dentro e uma voz que dizia: pode entrar, mas não esqueça o principal. E ela entrou com o filho nos braços e a voz, a luz foi aumentando, aquela claridade foi aumentando até que ela chegou lá no meio e tinha uma montanha de joias. E ela ficou louca com tudo aquilo. E a voz disse: você pode juntar tudo que você conseguir aqui, e o que você levar é seu. Mas uma vez que essa porta se fechar, nunca mais ela será aberta. E aí ela colocou o menino no chão, pegou esse pano que tinha na cabeça e que envolvia o filho também, e colocou joia, 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 joia. E daqui a pouco ela já estava quase sem poder, escutou o alarme dizendo que a porta ia fechar, e ela correu, jogou o ouro para fora e pulou numa velocidade que quase fecha com ela dentro. E aí ela ficou ali olhando, contemplando aquela montanha de ouro e pensando: nunca mais eu vou passar fome, nunca mais meu filho vai passar necessidade. Meu filho, cadê o filho? E ela voltou desesperada, ela batia, ela batia, ela batia, ela chegou a sangrar as mãos, batendo na montanha, mas não tinha mais nada, estava tudo fechado.
ela esqueceu o principal, que era o filho. Por que eu gosto dessa história? Porque às vezes a gente faz coisas tão bonitas, a gente trabalha tanto, mas a gente esquece de focar no principal. A gente esquece de focar no principal daquela sala de aula. A gente esquece de focar no principal, que é tocar o coração das pessoas. A gente esquece de focar no principal, que é a cada dia nos tornarmos pessoas melhores e cumprir a nossa missão também através de um trabalho bem feito e humanizado, respeitando a todos, acolhendo a todos e tentando amenizar o sofrimento de tantas pessoas que convivem conosco e também o nosso. Então, minha gente, eu encerro esse momento assim, com o desejo de que vocês tenham uma jornada muito boa, porque a jornada começou agora, mas ela vai até o final do mês, até o final do ano, né? Então, obrigado, Elisângela, obrigado, Andréia, e eu gosto muito dessa pegada da amorosidade, porque ela faz da gente pessoas melhores e ela faz com que a gente forme pessoas melhores. Então, muito gostoso estar com vocês nessa tarde. Muito obrigado.